Nós voltamos com Manhã Maior e vamos falar de um assunto que, olha, gente, está deixando, não é só São Paulo, não. Os moradores de todo o país, em especial das regiões mais secas, como Brasília, por exemplo, sem ar e muito doentes. O doutor estava dizendo para mim, doutor Perboal Lacerda, otorrinolaringologista, está aqui conosco, estava me dizendo que a umidade relativa do ar aqui em São Paulo, de 16%, equivale à umidade do deserto do Saara. Quer dizer, nós estamos praticamente no deserto, doutor. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A umidade é um problema muito sério aqui. Esse ano no Brasil está sério. De 12% a 16% é o deserto do Saara. Então a evaporação aqui em cima é muito grande para poder proteger o pulmão. E aí vem as doenças, porque ressecando as vias respiratórias, os cílios, que tem um limpador de para-brisa lá dentro. A gente tem uma glândula que bota o líquido e o pelinho varre a sujeira que entra na gente. Até isso seca, né, doutor? Até isso resseca. Doutor, eu queria que o senhor acompanhasse comigo essa reportagem. Nós vamos ver o sofrimento das pessoas nas ruas aqui em São Paulo. E depois você acompanha, o doutor vai explicar melhor para a gente as doenças que esse tempo seco pode causar e também o que nós podemos fazer para pelo menos minimizar esses efeitos. Nós já voltamos, preste atenção na reportagem. Nos hospitais, o termômetro dos efeitos provocados pela falta de chuva na maior metrópole do país. Salas lotadas e crianças na fila do pronto atendimento. Nos ambulatórios infantis da cidade, as consultas de pacientes vítimas de problemas respiratórios dobrou na última semana. O ar seco multiplicou também as doenças alérgicas e de ressecamento de pele. Na Avenida Paulista, principal centro financeiro do país, a temperatura elevada, somada ao acúmulo de gás carbônico lançado pelos veículos, elevou o grau de irritabilidade de quem mora ou apenas circula pela região. E você sente a diferença? Sinto. E coincidentemente hoje pela manhã meu pai me disse, olha, o meu nariz está super seco, minha mãe veio, fez coro a isso e eu idem. De fato, a falta de chuva deixa a garganta mais seca, o nariz mais seco, tudo piora. Como é que faz para conviver com esse mal-estar? Pois então, não tem muitas alternativas, né? Em casa a gente tem algumas questões domésticas assim que a gente faz para ver se melhora, como colocar balde de água nos quartos, dormir com toalhas molhadas por perto, mas é só um paliativo. Saiu aqui, perdeu-se tudo isso, né? Então... Você sente a diferença? Muitíssimo, muitíssimo. Atrapalha o rendimento no trabalho? Atrapalha porque influencia em outras questões. Você se levanta toda hora para pegar água, para respirar em outro ambiente. Sim, a concentração é mais difícil, tudo é mais difícil. Para você, particularmente, no que afeta? Afeta no sono. Eu acho que tem que colocar aquele vaporizador, umidificador de ar, aquelas coisas assim. Não consigo respirar direito. O meu é problema de respiração. Sente o que com a falta de chuva? Falta de ar, a garganta fica seca, a gente acaba espirrando muito, porque está muito poluído, muito seco. Como é que a senhora faz para reverter esse quadro? Temos que fazer, usar inalador, ficar fresco, procurar melhorar. Não adianta tomar sorvete, essas coisas que não adianta nada para a senhora? Não faz nada disso. O que a senhora sente de dificuldade? Falta de ar, né? Falta de ar, o corpo fica ruim, aí... Não dorme direito? Dorme direito. Né? E complica. No dia seguinte para trabalhar, como é que acorda? Nossa, a gente acorda mal, né? Porque... Empurrada. Empurrada. Não dá vontade nem de trabalhar. Nossa, não dá. Não dá nem vontade de trabalhar. Hoje aqui na Paulista, olha só, os termômetros marcando em torno de 30 graus, não é fácil, ou seja, quem precisa passar por aqui diariamente acaba sofrendo os efeitos deste calor terrível, desta falta de chuva, desta panela de pressão que ficou São Paulo. Como é que a senhora faz para conviver nessa poluição? Tem que procurar um jeito, né? Que nem eu tenho asma, tenho bronquite e tenho falta de ar. Tudo isso? Tudo isso. E nesse tempo eu fico muito complicada, né? Como é que a senhora faz? Tomo água, venho com a minha garrafinha d'água toda hora, molho a garganta, né? Respirar. E bombinha pra coisa boca. E a previsão não é nada animadora. Segundo a meteorologia, o ar seco continua até o próximo sábado e a umidade relativa do ar
não deve passar dos 20%. O ideal, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é de 60%, o que vai implicar em mais problemas para a saúde da população. O que a população encontra é paliativo para evitar problemas maiores, né, doutor? Porque a garrafinha de água, um colírio para não ressecar tantos olhos. Mas, na verdade, existem problemas mesmo de saúde que podem ocorrer por conta desse tempo seco, né? Com certeza. Mesmo a pessoa normal, por exemplo, precisa de 2,5 litros de água em média por dia. E esquece-se disso e isso não é bom. Então, lembrar de beber água. A criança, por exemplo, ela não aceita uma quantidade de água grande. Se você for dar um copo, ela pode ficar assim. Mas se dando um pouquinho, só esse pouquinho aqui, esses truques pequenos que a gente aprende com as mães, ajudam muito. E umidificar o ar no quarto é importante. Aqueles umidificadores de ar funcionam mesmo, doutor? Funcionam. Só tem um risco, assim, se funcionar demais, se você botar muito, é passar da conta e você criar fungo no quarto, que depois o asmático, o alérgico, vai pagar um preço. Mas é ideal usar por quanto tempo? Durante toda a noite, doutor? Olha, é o ideal? Aí varia demais, eu não sei nem se tem um dado firme para se falar, porque se a umidade estiver baixa demais, você teria que usar mais e assim por diante. O cientificamente correto seria botar um detector da umidade para poder dar a ordem de volta. Isso fica caro, não é muito prático. Então, muitas vezes, o velho sistema de você pegar as formas de bolo que você tem guardado, que ela é grande e rasinha, e botar nos cantos do quarto com 2 dedos de água. É uma solução que a população mais humilde tem na mão e não é criticável. Uma toalha molhada estendida no quarto, por exemplo, lá em Brasília, quando está baixo, você estende a toalha, 1 hora depois ela está dura, seca. Então, ela prestou um serviço, mas foi pouco. E assim por diante. Então, mesmo com falhas, que a gente não pode regular o quanto você deu de umidade, é melhor fazer do que ficar com 16 graus, que é o deserto do Saara. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar sua pergunta para a gente através do nosso chat, já está aberto. É um canal direto para você conversar aqui conosco e aproveitar a presença do Dr. Perbois, justamente para saber o que pode ser feito para evitar doenças durante esse tempo seco. www.redetv.com.br/Manhã Maior, o canal já está aberto para você. Doutor, em Brasília a situação é pior, porque o senhor disse que a umidade relativa do ar está chegou a 12%. Eu fico até em dúvida, porque 10 já é quase incompatível com a vida. Então isso eu fico assim até que eu tenho dificuldade de acreditar, porque nos estudos da fisiologia 10 está matando e mata. Crianças e os adultos, os velhinhos, eles sofrem muito mais e o índice de óbito aumenta demais. Mas a pessoa normal mata por um monte de coisas. Que tipo de doença pode matar? Olha, eu queria até que o senhor mostrasse mesmo, para a gente poder entender melhor o tipo de doença que pode causar esse tempo. Pois não, olha, você tem o nariz e até garganta, etc., que funciona como se fosse o radiador do carro. Ele aquece o ar nessa área para poder, quando for chegar lá no pulmão, esse ar já está próximo de 70%. Se aqui fora ele está em 15%, você tem que, num trajeto tão curto aqui, você tem que umidificar para chegar praticamente no mínimo 60%, você vê que é um trabalho muito rápido. E se o ar está seco demais, é horrível, não dá tempo de você aquecer, umidificar tudo isso. Os maiores problemas são na garganta, né, doutor? Começa aqui, mas não mata tanto. Agora, quando chega no pulmão, aí que dá espasmo bronco. Quem tem asma desencadeia logo a asma, doenças alérgicas de outras naturezas, e assim o pulmão sofre muito. Daí o número de óbitos em criança e principalmente em adultos e velhos. Doutor, e a única solução é justamente essa, de tomar mais água? É beber mais água e cuidar do ambiente, umidificar o ar do ambiente. Do deserto Saara a gente tem de 12 a 14 ou 16 em média. Você bota um copo de água gelada em cima de um balcão e ele não soa. A tal da loura, como é que chama? Loura suada? Lá no balcão, nos bares de lá, não existe, porque não tem umidade para isso. Isso é um privilégio dos países que têm umidade maior. Agora, doutora, as pessoas que, por exemplo, trabalham o dia inteiro na rua, um office boy, por exemplo, como é que esse menino faz? Ele tem que parar em alguns lugares e beber água, ele tem que levar a garrafinha dele, ele acha isso ridículo. Eu sei que vai ser difícil você convencer um office boy a andar com a garrafa, vão chamar ele de tudo que é apelido, mas ele não tem outra solução não, ele tem que beber água. E, por exemplo, uma professora,
A pessoa que trabalha muito com a voz durante muitas horas por dia também pode se sentir prejudicada por conta Aumenta mais o problema dela, porque ela, ao falar, ela está ainda expelindo água. E aí a corda vocal, que são duas palhetinhas aqui na laringe, que nem fosse um saxofone, duas palhetas de saxofone, elas ficam inchadinhas e ela vai ter logo a rouquidão. Ela vai ficar rouca porque inchou um pouquinho, meio milímetro que inchar, ela já fica rouca. E a função dela o que é? Falar. Daí não tem jeito. Aí não tem jeito, ela vai ter que ser reciclada com outra, substituída, cuidar mais da casa dela, cuidar da própria sala de aula, às vezes ter que lançar a mão de umidificadores mesmo, se puder. A gente já sabe que quem fuma tem que parar de fumar. Totalmente. Mas, nessa época, como não adianta falar para alguns fumantes para parar, o que eles têm que fazer para sofrer menos? Porque se quem respira sem a fumaça do cigarro já está sofrendo, e quem fuma? Eu não sei nem dizer. Essa pessoa devia, no mínimo que ele pode fazer é diminuir. Porque o ideal seria, quer dizer, um suicídio lento é uma das quintas causas, é uma das 5 causas piores de diminuição da qualidade de vida, da quantidade de vida que ele tem direito. Então, a Organização Mundial de Saúde, isso aí foi, a Universidade de Harvard estudou muito bem isso. Então, obesidade, estresse, cigarro, uma série de outros cuidados, falta de orientação no comer, tudo isso está matando, encurtando a vida e a qualidade. E o fumo é absurdamente pesado hoje. Doutor, o João está mandando a seguinte pergunta, ele quer saber, nessa época de tempo seco, qual é o melhor horário para praticar exercícios físicos? Eu acho até que devia diminuir os exercícios físicos então, e colocar nas horas frescas, de manhã, final de dia, com água próximo, mas diminuir a carga dessas pessoas que têm uma carga muito grande é muito desvantajoso. Então, que ele reduza um pouco, não digo que pare, porque tem outras vantagens, mas beber mais água, fazer com mais delicadeza as ginásticas. Doutor, mas por exemplo, quem faz exercícios em academia, que já tem ar-condicionado, que está mais fresquinho, não pode continuar mantendo o mesmo ritmo? Olha, o ar-condicionado, um dos papéis dele é diminuir a umidade. Então, quem vive em ar-condicionado, claro, esse frio que você sente no ar-condicionado não é tanto porque baixou a temperatura, é porque está evaporando o seu suor. Ele cai a umidade. Então é pior ainda? É pior ainda, aumenta mais ainda o problema. Então a garrafinha d'água tem que estar próxima. As academias sabem disso e fazem, e estimulam as pessoas a beberem água. Doutor, e quem está acostumado com ar-condicionado ligado o tempo inteiro, em casa, no trabalho? Olha, ele paga um imposto. Então existe uma minoria de pessoas que não tolera, ele praticamente adoece. Porque não é saudável. Agora, o calor exagerado não é tão pior, não é tão mais desconfortável, então o ar-condicionado é um quebra-galho que a humanidade tem que lançar mão, óbvio. Doutor, a Isaura aqui de São Paulo está perguntando o seguinte, meu filho só tem bronquite quando o tempo está seco. O que eu posso fazer em casa para melhorar os problemas da falta de ar dele? O que acabou de ser dito. Primeiro, ela não tem nada que guarde pó, né? Porque a alergia é fã de pó, então é bichinho de pelúcia, é tapete, é cortinas. A casa de um alérgico tem que ser como uma coisa de mosteiro de padres, né? Ou freira. Então, esses são os primeiros cuidados com o pó. Com a umidade, ela só tem aquelas coisas que eu falei. Quer dizer, oferecer mais água. A bacia de e água. E a bacia de água em várias baciazinhas, de preferência rasa. As forminhas de bolo que ela tem guardada, aquelas travessas, né? E bota nos cantinhos onde ele não faça acidente, não pise. E aí é o que ela pode fazer. Se ela tiver condições econômicas melhor, o umidificador com controle de volta seria o ideal. Doutor, o que não é frequente nem é comum. Doutor, a gente vê nessa época do ano, vimos até na reportagem do Ed Polo, que muitas pessoas vão para o pronto-socorro fazer aquela inalação. Por que tem que fazer inalação, doutor? Inalação porque provavelmente ela teve espasmo bronco, quer dizer, devido à evaporação, o ar seco irrita o pulmão, ele fecha por defesa, uma série de reações, e aí ele tem que tomar o remédio mesmo para fazer o bronco dilatar, além de umidificar o ar que ele está tomando ali, tem as drogas que vão ajudá-lo a abrir o pulmão, que fechou por espasmo. E a maioria é criança, né, doutor? Claro, a criança está muito mais vulnerável, os diâmetros são menorzinhos dos canos, né, que levam o ar, o adulto está mais protegido, é mais forte. Doutor, isso. Olha só a Sueli, acabamos de falar uma situação parecida. A Sueli é motoguel e ela diz que sofre muito com esse tempo seco, principalmente por causa da pele, que a pele dela fica muito seca. Está pedindo, pelo amor de Deus, para o senhor falar o que ela faz. Olha, é uma desvantagem enorme. Ela já vai nessa poluição, com a mudança da inversão da poluição, a gente aqui atinge, quem vier de avião vai ver
tapete escuro em cima de São Paulo. Imagina a qualidade do ar que a gente tem, com baixa umidade. Então ela vai evaporar demais, vai ressecar a pele e se defende mal, que é uma carapaça, é uma defesa da gente, mas ela vai sofrer. E o aparelho respiratório dela vai sofrer triplicado. Então, se ela puder evitar ou beber água, é o que ela tem que levar na mochila. A garrafinha dela, os 2,5 litros ou 3 até, ou mais, melhor ainda. E doutora, se ela passar creme, hidratante, essas coisas, pode nessa ajudar, época claro, resolve, ajuda? Ajuda muito. Protetor solar, principalmente, que é a obrigação de todo mundo. Porque o sol é o que bombardeia mais a pele, o envelhecimento vem muito mais rápido, então o protetor solar é obrigatório. E os hidratantes, esses outros produtos que ela deve ter o seu habitué, ela deve usar porque protege mais. Tem mais uma pergunta da Sueli. Um beijo, Sueli. Percebo que durante esse tempo seco, a gripe também vira uma epidemia. Que tipos de alimentos podem ajudar a combater a gripe? Olha, os alimentos com vitamina C que falam e uma dieta bem balanceada, principalmente verduras, frutas, leve. A hora da fruta devia ser um ritual, né? Longe do almoço e do café. No meio, porque se você come a fruta isolada, ela passa rápido do estômago e vai para o intestino, cuja digestão é maravilhosa. Então, dá a paradinha do meio da manhã, dizer, a hora da fruta, uma brincadeira aí qualquer. Leva o tupperwarezinho, a bolsa. Então, é um truquezinho que a gente devia botar na vida da gente que ajuda muito. Mas a gripe virá, quer dizer, as viroses, de um modo geral, virão, porque o aparelho respiratório está sofrendo, está com as defesas abaladas. Ele tem uma película de creme natural que a natureza nos deu, que reveste desde a boca até o pulmão, tudo que da traqueia e tudo. Se isso cai porque está ressecada, porque não entrou água suficiente, porque a glândula não conseguiu produzir bem, o vírus chega e entra. Doutor, no caso, nós falávamos de Brasília que a situação ainda é pior, lá os cuidados têm que ser redobrados. Redobrados. Né? Tem casas lá que você põe 4 toalhas úmidas pingando dentro do quarto de parentes que eu conheço lá, que eu visito, mais bacia, a toalha não passa nem meia hora, já está dura certos dias. E daí, o que se faz, doutor? Faz de novo, põe de novo, ou põe o umidificador. Com o risco, dizendo sempre que o umidificador, sem o controle, sem o feedback lá dizendo, olha, já passou da quantidade e pode... Não, e ele pode estourar tudo também, né, doutor? Se não prestar atenção, à medida que a água vai evaporando... A umidade exagerada não vai fazer mal. Quer dizer, se ela passar dos 75%, 80%, 90%, no dia de uma chuva você não está com 100% de umidade, não mata. A falta dela, sim, atrapalha demais. Doutor, qual é a dica que o senhor deixa, então? Olha, eu deixo Porque, pelo jeito, nós vamos sofrer uns dias aí com esse tempo seco. Vamos. Que quem tiver tarefas muito estafantes, os exercícios, os bicicleteiros aí de plantão... Os motoboys. O motoboy, coitado, pela quantidade de ar que ele vai receber é maior, a evaporação é maior. Então, o beber água é uma coisa que todo mundo pode fazer, portanto, ninguém está recomendando nada demais. Tá? Então, as tarefas estafantes, ele tem um programa de exercício absurdo, pelo amor de Deus, dá um pé no freio, faz menos e equilibra mais. A alimentação com bastante vegetais, coisas mais leves, etc., para que haja uma digestão mais fácil. A hora da fruta, eu acho que é muito importante. O ritual do meio da manhã e do meio da tarde. O ar-condicionado, se puder evitar que ele tira mais a umidade, pode, mas às vezes a sala está tão quente que não dá para... Não aguenta ficar sem também? Claro, então, assim, mas beber água. O conselho principal. Regra número 1, né, doutor? Regra número 1, beber água. Doutor, obrigada pela sua participação, doutor. Espero ter sido útil aí, ajudado alguém. Com certeza. Você viu, né? Beber água é a regra número 1, em especial nessa época que o tempo está tão seco.